Outro problema de um cético, de um racionalista, de alguém que quer tudo racional, mas que não consegue explicar as próprias teses, né? Porque o racional tem esse problema. Ele combate, mas ele não consegue dar uma razão para que você também siga a ideia dele. Ele combate sem poder defender a sua própria razão. Ele levanta uma razão sem ter uma razão para defender. Então, o que acontece? Eles também se sentem indignos. Eles dizem, não, se Deus existe como esse aí está falando, eu não sou digno desse Deus. Quem sou eu para estar com esse Deus? Como João Batista lá atrás, que já falamos. Você é digno. Se você não fosse digno, o Senhor Jesus não teria vindo viver entre nós, não teria ter morrido na cruz do Calvário para salvar a todo aquele que crê. Em Atos, no capítulo 28, no versículo 25, Atos 28, 25, havia uma discordância aqui entre os que ouviam a palavra do Senhor. E diz aqui, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis, e não entendereis. Vendo, vereis, e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Então, acontece isso também. Não se entristeça você, pregador da palavra também, quando um grupo ou alguém dentro de um grupo não entender a palavra que está saindo da tua boca. Porque há os que têm realmente a mente cauterizada pelas coisas desse mundo. Ora, eu aceitar que para ser salvo eu tenho que deixar, por exemplo, as minhas churrascadas com os meus colegas de trabalho, que isso não é bom, a bebedice, os vícios não são bons para um cristão, eu aceitar isso, por exemplo, é muito para muitos racionais. Eles não conseguem se libertar das coisas do mundo para seguir o evangelho. Porque Jesus está dizendo o que, então, quando é ensinado, por exemplo, dando esse exemplo de os vícios, quando é ensinado que isso não convém, nem está sendo pregado que é pecado, está dizendo que isso não convém. Agora pensa comigo, minha irmã e meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Todo cristão é um templo do Espírito Santo. Você acha mesmo que o Senhor Jesus vai querer sujar o seu templo com um vício que vai prejudicar o teu corpo e te provocar uma doença? Ora, se o álcool fosse bom, não provocaria doença. Se o cigarro fosse bom, não provocaria doença. Se a maconha fosse boa, não provocaria doença. E isso que hoje em dia, como foi falado lá no início dessa pregação, aos que pegam versículos isolados e formulam novas teses e novas religiões. Tem quem defenda até o uso de entorpecentes para ficar mais próximo do Espírito de Deus. Ora, isso tão perto do Espírito de Satanás. Estão na mão de Satanás. Tem até uma seita que surgiu um tempo desse, que era o tal de Santo Daime, não é? Misericórdia desse povo.
Então, tem os profetas de Satanás que se levantam para destruir a obra do Senhor, tem os que vão segui-lo, porque, ora, é muito bom. Eu, se pudesse, a minha carne, não eu espiritual, mas a minha carne, gostaria de estar lá agora, junto da piscina, com a churrasqueira, com o churrasco, com uma cerveja bem gelada, porque está quente, banhando na piscina. Mas o eu que quer morar no céu não permite que isso aconteça. Porque que comunhão tem o templo de Deus com os vícios, com os ídolos? Nenhuma. Nenhuma é o que diz a palavra do Senhor. Então, a intelectualidade também causa isso. Ah, mas eu vou ter que deixar disso, daquilo e daquele outro para seguir o Senhor? Não. Não está sendo dito aqui o que você vai ter que deixar ou não. Na sua caminhada, você só tem que abrir o teu coração para o Senhor. Você só tem que entender a importância do Senhor na tua vida e saber que somente por Jesus